Muito bem. Continuando agora, né, segunda parte aqui da nossa aula de hoje, de concepção estrutural, né, nós falamos antes do intervalo sobre a questão desse piso elementar, né, da concepção dele. Então, passando agora adiante, a gente vai falar um pouco também sobre os elementos estruturais de fundação, né? Qual a importância disso tudo na concepção estrutural, né? A maneira que nós concebemos a nossa estrutura, principalmente os pilares, isso vai, e a maneira que esse carregamento for transferido para o solo, eu vou precisar adequar a um tipo de fundação, tá? Um elemento estrutural de fundação que vai transmitir esse carregamento para o solo, tá certo? Então, qual é a função básica desses elementos estruturais tridimensionais, né, como nós já vimos anteriormente? É justamente de transferir todo o carregamento, né, da sua estrutura para o solo, tá? Todas as cargas que são transmitidas para os pilares, elas serão transmitidas para o solo através desses elementos estruturais de fundação. Então, ou seja, considerando também o que, pessoal? As características mecânicas envolvidas, tá? Então, dessa maneira, as fundações, elas podem ser classificadas como fundações diretas ou rasas, tá certo? E também como fundações profundas. Fundações diretas ou rasas, né? Nós estamos falando basicamente aqui de sapata, uma sapata isolada, pode ser uma sapata corrida também, né? Isso ocorre quando? Quando a transferência de carga que está sendo transmitida pelos pilares, né? Ela pode ser, né, de pequena profundidade, ou seja, ela não vai atingir uma camada tão profunda do solo. Obviamente, nós estamos falando de cargas mais baixas, e não é só isso, né? É claro que eu preciso ter também bastante claro qual é a resistência do solo. E isso eu tenho como? Através do ensaio de sondagem minimamente, né? Segundo a norma 6122, né, a última revisão dela agora em setembro de 2019, o mínimo que se deve ter, o mínimo de ensaio geológico para que você possa fazer o dimensionamento de uma fundação é o ensaio de sondagem. Ah, mas tem como fazer tal jeito, assim, assim, assado, sem sondagem? Não, não tem jeito. Qualquer coisa que for feita sem considerar um ensaio de sondagem é mero chute. Não é nem adivinhação, é chute mesmo. Pode dar certo, pode dar errado, pode dar muito errado, como também pode não acontecer nada. Mas como eu disse, é um chute. E um chute você acerta o gol ou você não acerta. Tá? Mas vamos dizer que esse gol é muito pequeno. Então não é muito simples assim e nem fácil de acertar. Então é uma situação que eu diria um ponto nevrálgico, né, na relação cliente-projetista, porque alguns clientes ainda insistem em não querer, né? Eu tive um projeto que eu fiz há uns 2 anos atrás, num condomínio em Jacareí, ali no Mirante do Vale. Mirante do Vale, acho que vocês todos devem conhecer, é um condomínio de alto padrão, né? E nesse projeto eu solicitei que o cliente fizesse sondagem. E ele fez a sondagem, me mandou uma casa grande, quase 400 metros quadrados, com vãos muito grandes, vãos até 10 metros, laje em balanço, ou seja, tudo que podia ter de mais desfavorável na arquitetura tinha, né, em termos de transmissão de carregamento, né, de força, de cargas e tudo mais. Fiz o dimensionamento, né, e por conta dessas características do projeto arquitetônico, teve, e também por conta do perfil geológico daquele terreno, é importante que isso fique claro, teve alguns blocos que as estacas deram com 15 metros de profundidade.
Aí você fala, puxa, 15 metros de profundidade numa residência, num sobrado? Sim, 15 metros de profundidade. Mas isso por conta do quê? Por conta, primeiramente, das restrições da arquitetura, né? Ela impunha determinadas condições à estrutura que você não tinha como contornar, a não ser buscar uma solução para resolver aquilo, né? Você tem um vão de 10 metros, uma laje em balanço, isso não tem muito por onde correr. O vão é desse tamanho, você vai ter uma sobrecarga muito grande nesses elementos, né? E, enfim, por conta também da questão do solo, as estacas tiveram uma profundidade grande, porque o solo não é lá também grande coisa, né? Conseguir atingir a resistência necessária para aqueles pontos com 15 metros de profundidade. Bom, terminei o projeto, mandei para o cliente surtou. Falando, ele me ligou dizendo que eu estava ficando louco, que onde já se viu fazer uma estaca de 15 metros num lugar onde todo mundo faz estacas com 6 metros de profundidade. Aí eu fiz duas perguntas para ele. Você conhece as casas que têm estacas com 6 metros? Conheço. Quantas trincas elas têm? Ele parou por um instante e falou, olha, realmente, tem trinca, muitas trincas, né? Falei, pois é, isso já sinaliza que existe uma deficiência aí na transferência de carga, a fundação pode não estar dimensionada corretamente. Aí eu fiz uma outra pergunta. Quantas dessas casas fizeram sondagem para dimensionar a fundação? Falei, das que eu conheço, nenhuma. Então, você está questionando um trabalho que foi feito em cima de dados reais. Então, eu sugiro... E o pior, hein? Agora, pasmem, ele é engenheiro civil. Aí eu sugeri a ele que ele fizesse a verificação. E ele fez. E ele se ligou depois pedindo desculpas e concordando. Então, perceba, pessoal. Por que eu estou comentando isso? Né? Eu estou falando de um condomínio de alto padrão, não estou falando de um bairro residencial, de classe média baixa, periferia, nada disso. Pessoas que às vezes não têm recurso, né? Mas isso não é justificativa para não fazer uma sondagem, tá? Então, nós estamos falando de um local de alto padrão, onde as pessoas têm recurso para construir casas de 1, 2, 3 milhões e não gasta 2, 3, 4 mil reais com uma sondagem. Eu não entendo a lógica. Que lógica é essa? Tá certo? Quais são as consequências? Como eu falei, as consequências, elas são incertas. Como eu disse, pode dar certo, como pode dar muito errado, né? Então, o que acontece, né? Depois de algum tempo, ele pegou, executou a fundação exatamente como precisava dimensionar, como foi dimensionado, como precisava ter sido executado. Tá? Então, é muito importante a gente observar isso e insistir para que seja feito, porque alguns clientes eles vão querer simplesmente porque eles acham que como outros fizeram e a casa do outro ainda não caiu, o que não significa que ela está totalmente segura, né? Se apresenta trincas e fissuras, é óbvio que ela está trabalhando, você tem acúmulo de tensões. Então, perceba que a concepção e a forma que você executa o teu projeto, ele vai refletir de uma maneira muito clara. Tá? Não tem como eu simplesmente evitar. Ou então eu vou superdimensionar, né? Exagerar de uma forma absurda para tentar suprir essa deficiência de informação, o que também não é nada racional. O correto é fazer a sondagem, fazer o dimensionamento adequado. Você, né, quem já teve aula de fundações sabe como que faz isso, tá certo? Então, e segundo a norma, minimamente é obrigatório se ter pelo menos um ensaio de sondagem, né? Como para que você tenha conhecimento do perfil geológico daquele terreno e você consiga fazer o dimensionamento correto da fundação. Eu vou usar sapata, vou usar
estaca, que tipo de estaca que eu posso usar? Eu vou ter que fazer tubulão ou não? Então, são situações que eu tenho que analisar a partir dessas informações. Eu não posso simplesmente atribuir valores ou atribuir um resultado com base no que o vizinho fez, né? Eu já ouvi cliente falando, ah, mas o vizinho usou estaca de 8 metros, eu vou usar de 8 também. Não, você vai fazer a sondagem. Entenda, né? Nós temos mais do que desenvolver um projeto, eu diria que a gente tem quase que uma missão, que é desconstruir todo esse raciocínio, essa mentalidade equivocada, né, que gera consequências para o próprio cliente, mas ele ainda não tem essa percepção. Eu já vi pessoas falar, ah, mas eu usei tanto ferro na minha casa e ela trincou. Mas você usou ferro aonde? Onde precisava ou onde você achou que tinha que pôr? Você entendeu? Então, são questões que a gente vai lidar constantemente durante a nossa carreira aí, mas é um processo que a gente pode começar a trabalhar para desconstruir essa mentalidade. E como é que a gente faz isso? Exigindo, quanto mais profissionais exigirem que as coisas sejam feitas de maneira correta, né, maior vai ser a propagação desse novo pensamento, desse novo conceito, que na verdade não é novo, é o mínimo necessário, tá certo? E a gente mudar essa realidade. Tá? Então, os elementos estruturais de fundação, eles são sim muito importantes, precisa ser dado, não é porque o programa dimensiona uma sapata, dimensiona um bloco, ou alguns programas dimensionam até a própria estaca e o tubulão, e não é porque eles fazem isso que você pode simplesmente negligenciar, né, informações, por exemplo, no caso de uma sondagem. Nós não podemos fazer isso. Tá? Isso é um erro gravíssimo, porque a gente pode estar colocando todo o nosso trabalho a perder. Tá? Certo? Amanhã de manhã, um cliente, ele quer que eu vá ver a casa dele também num condomínio lá em Jacareí, onde está tendo um recalque, onde, segundo ele, eu não vi nada ainda, nem fotos, mas segundo ele, o pilar até já trincou. Né? O que isso significa? Né? Provavelmente, ou tem um problema muito grave no solo, ou essa fundação foi feita sem um dimensionamento adequado, sem sondagem. É uma probabilidade, eu ainda não sei. Mas veja, as consequências, elas são inevitáveis, elas vão acontecer. Cada decisão que você toma no projeto gera uma consequência, tá certo? Você tem o poder para tomar a decisão e mudar essa decisão se necessário for, mas você não tem o poder para mudar as consequências se isso for adiante, for executado. Então, é muito importante pensar bem, refletir bastante, fazer um projeto concebido ele com muito critério, com bastante tranquilidade. Invista, veja bem, não é gastar tempo. Invista o tempo necessário para que o seu projeto seja feito da melhor forma possível. O resultado vai ser muito claro, tá certo? Os clientes vão começar a perceber que você tem respaldo técnico, que você sabe o que você está falando, quando ele pergunta sobre determinado dúvida que ele possa ter. A forma com que você aborda esse cliente tecnicamente é que dá a ele a segurança de contratar você. Tá? Não é porque você vai cobrar R$1.000 mais barato que o outro, né? Como infelizmente a gente vê hoje no mercado, tá certo? Que você vai ser contratado. Eu vejo hoje, por exemplo, tem arquitetos me procurando, o meu preço sendo um pouco maior do que a média do mercado, mas preferindo fazer comigo porque as outras experiências, infelizmente, foram não muito, digamos assim, felizes, né? Projetos feitos aleatoriamente, superdimensionados, sem nenhum critério, problemas em obra. Então, isso vai surgir. E como é que nós evitamos isso? Bom, colocando em prática tudo isso que nós estamos aprendendo hoje aqui nessa aula. E ainda tudo aquilo que a gente vai ver ao longo do dia, tá certo? Bom, na questão das estacas ou de tubulões, né? O que acontece? São casos onde a transferência de carga ela é muito grande ou necessita de uma profundidade maior. Eu preciso de mais camadas de solo
para poder transferir o carregamento da minha estrutura. E, de novo, sendo repetitivo, batendo na mesma tecla. Como é que eu sei disso? Que profundidade que eu vou levar minha estaca? Que profundidade que eu vou fazer o assentamento do meu tubulão? Só faço isso através da sondagem. Não tem outro jeito. Tá certo? Não há outra maneira de se fazer isso. Tá? Por exemplo, qual o risco de eu fazer uma sapata isolada num pilar com uma carga, às vezes, alta, né? Para aquela construção, sem uma sondagem? Porque existe muito aquela coisa, mas esse solo aqui é firme. É firme para quê? Né? Passar um caminhão ele vai no máximo por roda 6 toneladas. Às vezes você tem numa estaca 20, num pilar 20, 25, 30, 40 toneladas num pilar. Ou às vezes até 60, 10 vezes maior do que a carga que um caminhão transfere para o solo. Então veja, porque entrou uma carreta no seu terreno não significa que o seu terreno é resistente. Ele pode ser resistente superficialmente. Aí você aplica uma carga superficial de uma sapata de 30 toneladas, ele cede. Puxa vida, ele não é tão resistente quanto eu pensava. E agora? Bom, agora gasta-se muito mais para arrumar, né? Se para fazer, né, aquela economia de 3, 4 mil reais de uma sondagem, isso lá na frente pode gerar um custo adicional muito mais difícil de digerir, né? Ou seja, aquilo que eu falo, as consequências elas existem, elas virão. Quando? Podemos nunca saber, mas uma hora ela chega, tá certo? Então, veja bem, é importantíssimo isso, tá? Mas eu não tenho segurança para dimensionar a fundação. Ok, então não dimensione a fundação, tá? Dimensione até os pilares, envie uma planta de cargas para o seu cliente, ele contrata uma pessoa, um outro projetista especialista em fundações. Não tem problema com isso. Tá? Isso também não é nenhuma vergonha, não tem nada de errado com isso, muito pelo contrário. Tá certo? Mas quando for fazer, insisto, né? Não faça sem um ensaio de sondagem. Tá bom? Né? E só para fechar aqui nessa questão dos elementos estruturais de fundação, né? Ou seja, no caso da sapata, ela já transfere a carga diretamente para o solo, só que no caso das estacas ou do tubulão, é necessário ter um outro elemento de transferência, que na verdade são os blocos, né? No caso de estacas, esses blocos eles podem transferir as cargas para mais de uma estaca. Tá? E no caso do tubulão também, precisamos ter um bloco de coroamento na cabeça desse tubulão e na base do pilar, para poder fazer a transição, a transposição dos esforços das cargas que vêm do pilar para o tubulão. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo por enquanto. Estou assustando muito vocês? Oi? Estou assustando muito vocês? Não. Essa questão que o senhor levantou é uma questão que eu vejo muitos profissionais apontarem. É difícil de colocar na cabeça do cliente em geral, né? A importância do solo, do ensaio, do SPT, porque isso é muito grave, né? O pessoal vai muito no uso e costume. Exatamente. Infelizmente, a grande maioria... Recentemente eu tive, infelizmente, aí uma indisposição com o cliente, não meu cliente direto são sempre os arquitetos, né? Mas o cliente final, que é o proprietário, veja, construiu uma casa no Alphaville, uma casa que custa aí quase 2 milhões. Foi difícil convencê-lo a fazer a sondagem. Acredita, né? Então, o que representa isso no montante da obra? É ínfimo, né? Nós estamos falando aí de 4 mil reais dividido por 1,5 milhão. Nós estamos falando de 2%, né? 2% do valor da obra.
Se ela for mais, menos ainda, representativamente. Então, ou seja, só que esses 2%, eles são necessários para que a gente tenha condições de dimensionar adequadamente a estrutura sem que tenha futuramente qualquer consequência, né? Então, ou gasto desnecessário, né? Que é o que vai acabar acontecendo. Então, é muito complicado isso. Então, veja, além dos elementos normais, né, básicos, né, que são vigas, pilares e lajes, também dos elementos estruturais de fundação, as nossas estruturas, elas também são compostas por elementos estruturais complementares, né, que são escadas, né, reservatórios, podem ser reservatórios inferiores, enterrados ou superficiais, podem ser reservatórios elevados no topo do edifício, né? Muros de arrimo em concreto, muros de contenção, tá certo? Vigas parede, né? Por exemplo, aqui nessa foto, como a gente pode ver, é uma parede enorme, né? Um apoio, um vão relativamente pequeno, para uma altura muito grande numa viga, certo? Então, são elementos também complementares que necessitam são feitos por dimensionamentos específicos para cada tipo de elemento, né, complementar. Cada elemento estrutural desse, ele tem uma teoria própria para dimensionamento. No caso de reservatórios, eles podem ser dimensionados basicamente considerando três formas, né, de dimensionamento. Se ele for um reservatório horizontal, né, horizontal é aquele reservatório que o seu comprimento é maior do que a sua altura. Então, ele pode ser armado na vertical, né, a armadura das paredes é feita da vertical. Se ele for um reservatório vertical, onde a sua altura é muito maior do que as outras duas dimensões, né, largura e comprimento, ele é armado na horizontal. Então perceba que há uma inversão aí, né? Se ele tem uma dimensão onde o comprimento é muito maior do que a altura e largura, ele é armado verticalmente. Se ele tem uma altura muito maior do que as suas outras duas dimensões, largura e profundidade, né? Ele é armado na horizontal. Mas ele pode ser armado também, as paredes, nas duas direções. Só que daí envolvem teorias de placas, teorias mais sofisticadas para esse dimensionamento, tá? Mas podem ser dimensionados dessa forma também. Geralmente a armadura não é uma armadura densa, não é uma armadura muito pesada. Isso eu estou falando para reservatórios convencionais de edificações de obras correntes, né? Não estou falando de grandes reservatórios, nem de obras de grande porte, tá? As escadas também são elementos complementares dimensionados, né? Com base também numa teoria própria, tá certo? É importante, né? No caso de escadas, o que mais pega é o ajuste dimensional dela, em termos de em função da altura e do comprimento que se tem disponível para se fazer a composição dos degraus, né? Então, esse ajuste, às vezes, dá mais trabalho do que fazer o próprio dimensionamento. As escadas também, elas podem ser armadas de três maneiras, né? Na transversal, se elas tiverem vigas longitudinais, né? Nas laterais. Elas podem ser armadas na longitudinal, se elas forem apoiadas apenas no topo e na base. Mas elas podem também ser dimensionadas nas duas direções, se você tiver vigas apoiando nos quatro lados da escada, tá? Basicamente como uma placa também, tá certo? Os muros de contenção, né, de concreto, aí tem algumas configurações, dependendo da sua aplicabilidade, pode ser com contraforte, sem contraforte, com fundações
no maciço, ultrapassando o maciço de solo também, para se fazer uma carga de equilíbrio. Então, existem uma série de considerações também, né? A gente fala muito em concepção estrutural dos elementos convencionais, ou digamos assim, mais comuns, básicos, né? Lajes, vigas e pilares. Mas esses elementos aqui, eles também necessitam de uma concepção, com base nas características. E aqui as particularidades, elas mudam, principalmente no caso de muros de contenção. Aí é muito mais... As variáveis que envolvem o dimensionamento são maiores, né? E aqui, claro, sem dúvida, conhecer o solo é muito mais importante, porque você vai fazer uma estrutura para conter determinado solo. Então, você precisa conhecer esse solo e saber como proceder o dimensionamento, tá? Ok? Tudo bem? Então, vamos em frente. Aqui. Então, vamos lá. Bom, entrando aqui já, começando a falar, então, concepção estrutural. E o que é a concepção estrutural, basicamente? É você estabelecer, né, um arranjo de maneira adequada, tá certo? De todos os elementos estruturais que nós vimos até agora, né, já definidos, tal, cada um com o seu comportamento primário, de maneira que você possa conseguir assegurar, tá, que cada um desses elementos atendam às suas finalidades para as quais ele foi projetado, tá certo? Então, você projeta uma viga para trabalhar flexão. Então, você quer projetar aquela viga para que ela trabalhe a flexão simplesmente, flexão normal, e não flexão composta e nem flexo-torção. Então, você tem que fazer o arranjo desse elemento de maneira que ele atenda a e comportamento que você está querendo que ele trabalhe, tá certo? Mas de acordo com esse projeto eu não consigo fazer isso. Então, você tem que fazer essa concepção de maneira também que ela venha atender a necessidade do projeto. Nem sempre a gente vai conseguir fazer a concepção de um elemento estrutural da maneira mais favorável possível. Às vezes a gente precisa buscar uma solução para atender aquela necessidade de projeto, da melhor maneira que for possível atendê-la, tá certo? Então, é uma questão que a gente precisa entender. Tá? Então, a concepção estrutural nada mais é do que você desenvolver um arranjo, né, com os elementos estruturais, primários ou não, né, primários, complementares e de fundação, com o objetivo de assegurar que cada um desses elementos atendam às suas finalidades, tá? Para aquele projeto, para atender à funcionalidade daquele projeto, tá? Seja esse projeto industrial, residencial ou comercial, ou até mesmo de infraestrutura rodoviária, viária, ferroviária, enfim, independente ou metroviária, né? Independente da finalidade do projeto, nós temos que fazer a concepção de forma que cada elemento, como eu disse antes, a gente vai conseguir atingir um nível bastante satisfatório de elaboração de projeto quando as nossas estruturas elas atenderem às necessidades do projeto, né? Cada elemento trabalhar da maneira que ele foi previsto, sem que isso tudo seja percebido na obra, certo? Isso seria, eu diria que o ponto máximo aí do nosso desenvolvimento do nosso trabalho, tá? Bom, o que mais, né? A concepção estrutural, ela também tem um outro objetivo que consiste em atender simultaneamente, claro, sempre que possível, né?
os aspectos de segurança e economia, tá? Aquilo que eu falei já no começo da aula. Economia, a gente tem que pensar em custo e durabilidade. Como eu disse já também, muitos clientes, eles pensam em custo como se fosse algo barato, tá? Então, nem sempre isso é possível. Aliás, eu diria que isso nem sempre vai ser possível. Você pode encontrar a solução mais econômica para aquela situação. Não significa que ela custe pouco, mas ela é a mais econômica para aquela situação de projeto, desde que você garanta o quê? Segurança. Atendendo ao que também? As necessidades do projeto, no caso de arquitetônico, né, que tem sempre um fator estético, além da funcionalidade, certo? Então, essa é, vamos dizer assim, a grande importância também e o grande desafio, porque quando a gente busca a questão de economia ou reduzir os elementos estruturais para que eles possam ainda garantir a segurança, quando eu começo a diminuir os elementos, né, a massa de material da minha estrutura, eu aumento as tensões. E se eu aumento as tensões, torna-se mais difícil transmitir essas tensões. Então, eu tenho muito mais tensões sendo transmitidas na minha estrutura, para o mesmo carregamento. Tá? Então, é importante que eu entenda isso. Quando eu busco, né, essa relação, né, custo-benefício, na verdade é custo-durabilidade, segurança, e em primeiro lugar a segurança e a durabilidade, né, o custo é uma consequência, e aí esse custo ele pode estar relacionado mais ao meu trabalho na concepção estrutural, como eu idealizei aquela estrutura. Eu posso ter várias soluções para a mesma estrutura. Se eu conseguir encontrar uma solução que seja ideal, o que é uma solução ideal? Que ela seja segura, que ela atenda a questão de durabilidade e ela tenha uma viabilidade econômica. Tá? Reforçando que viabilidade econômica não significa barato. Significa que é a opção com menor custo para aquela situação. É isso que precisa ficar claro, né, para todos nós. Tá? Que nós estamos falando, quando a gente fala de economia, nós estamos falando de viabilidade econômica. Mas, em primeiro lugar, segurança e durabilidade. Tá? Claro, atendendo às questões arquitetônicas e no exemplo que eu mencionei, né, daquela casa em Jacareí, o projeto arquitetônico não favorecia muito a estrutura, por conta dos grandes vãos, do balanço. Isso, obviamente, vai fazer com que a estrutura não seja tão econômica assim. Porque isso acaba fazendo com que você busque soluções que tornem os elementos mais pesados, né? Tá certo? Com relação a isso, infelizmente, eu já vi situações em que um determinado colega, isso faz muitos anos, né? Para atender a necessidade e a ansiedade de um cliente que queria reduzir o custo da estrutura de qualquer jeito, ele simplesmente deixou de considerar a carga de vento na estrutura. Óbvio, se você tira o carregamento, você alivia a estrutura, né? Isso é óbvio. Mas você só tirou esse carregamento no papel, porque na prática não tem como você parar o vento, né? Eu, pelo menos, desconheço uma forma de fazer isso. Então, veja, é uma decisão terrivelmente perigosa, né? Infelizmente, desculpa, não sei se teve alguma consequência para ele, mas essa obra está interditada até hoje. Isso já tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos não, isso tem 18 anos. Quase 20 anos. Né? Então, fazer uma obra para atender uma necessidade pessoal, né?
não entra dentro aqui do nosso conceito. A nossa função é técnica, nós trabalhamos com dados e informações técnicas objetivas para poder desenvolver o nosso projeto. Tá? Aqui não cabe desejos pessoais de eu quero que seja mais barato, enfim. Né? Aquela velha história, se não há condições, recursos para construir, não construa. Tá? Melhor do que fazer algo que venha a causar qualquer prejuízo ou dano mais grave futuramente. Então, temos que estar com isso muito claro na nossa mente, tá certo? E um outro detalhe, quando nós iniciamos a implementação, né, de uma estrutura, fazendo a concepção dessa estrutura, inicialmente a gente considera o quê? Esse comportamento primário de cada um dos elementos. Tá? Por que inicialmente, né? À medida que a gente vai fazendo a análise dessa estrutura, à medida que vamos caminhando no processo ou evoluindo nesse processo da concepção e análise estrutural, alguns detalhes podem mudar. Tá? Mas, basicamente, né, na concepção estrutural, a gente considera os comportamentos primários de todos os elementos estruturais. E aí, fazendo, através da análise estrutural, os ajustes necessários, as considerações necessárias para cada caso. Tudo bem? Ok, pessoal? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Então vamos em frente. Tá? Então, aqui. Bom. Professor, fazer uma pergunta. Quando o projetista ele vai e faz esse projeto aí, que no caso ele desconsiderou as isopletas de vento aí, ele é considerado um projeto errado, né? Ele pode gerar consequências, né, para o projetista, né? Não, isso eu diria que é um crime, né? Porque quando ele retirou o carregamento, e eu fiquei pasmo, né? Quando ele falou isso para mim, isso não eu não fiquei sabendo, eu ouvi da boca dele, que ele desconsiderou o vento para poder reduzir o peso da estrutura e, obviamente, reduzir o custo, né? Exatamente o exemplo que eu estou falando, né? Frisando bastante com relação à questão de custo, porque tem pessoas que não estão preocupadas com nada, não. Tem alguém que assine a RT, ele não está preocupado, ele é problema de quem vai assinar a RT. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Então, sim, foi um grande erro, uma falha enorme. Não sei se se teve algum desenrolar, se teve alguma consequência para ele, isso eu não soube, né? Mas, sem dúvida, né, foi um erro gravíssimo. Eu sei que essa construção ela foi feita, foi terminada, mas ela está interditada até hoje. Então, ou seja, né, gastou-se pouco para fazer, mas custa caro porque você não pode usar. Sei lá, muito estranho. Mas, né, paciência. Foi feito assim, então imagino que tenha tido alguma consequência, né? Não sei. Honestamente, eu não soube mais. Ok? Professor. Oi. Hoje em dia eu tenho visto bastante os projetos arquitetônicos, as solicitações arquitetônicas, onde os pilares eles não têm continuidade do primeiro pavimento para o segundo pavimento. E acredito que a partir disso, né, que o pessoal aí toma algumas decisões que acabam tendo consequências. Como o senhor trata isso com o arquiteto, né, no acordo aí, porque existe uma certa, como que eu poderia dizer, uma certa... Os arquitetos não querem ceder questões arquitetônicas para que a estrutura esteja, assim, viável, né? Como que o senhor trata isso com
os profissionais? Você está falando, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você está falando de haver alguma restrição no projeto que, por exemplo, impeça do pilar ter continuidade? Na verdade, assim, que ele seja descontínuo, que ele nasce, por exemplo, em uma outra viga, mas essa situação é uma situação muito desfavorável para a estrutura e teria uma implicação muito grande no projeto de arquitetura. O que eu quero dizer é o seguinte, tem alguns arquitetos que eles projetam sem pensar na questão estrutural. Sim, a grande maioria, na verdade. E isso acaba trazendo um problema para a gente, porque não podemos locar os apoios necessários. Aí temos deslocamento, temos cargas deslocadas excessivas, né, para poder estar tudo embutido nas paredes. Nesses casos, aí a estrutura acaba ficando muito cara e o arquiteto acaba reclamando muito da questão da estrutura pesada, né? Sim. Essas interferências, quando tem muita interferência na parte de arquitetura, quando um projeto tem muita interferência na parte arquitetônica, como tratar isso com o cliente? Talvez uma alteração arquitetônica, alguma coisa assim? Alteração arquitetônica você tem que ter um poder de convencimento muito forte para fazer com que ele mude. Mas geralmente o que eu faço, né? O que eu uso como prática? Eu costumo marcar uma reunião com o arquiteto, uma reunião inicial, onde a gente conversa sobre vários aspectos da questão estrutural, tá? Quando eu desenvolvo a minha estrutura, eu não saio dimensionando. Então, o que eu faço? Eu faço a concepção estrutural, né? Faço um dimensionamento prévio, faço algum ajuste que eu julgue necessário, tá? Quando for o caso, obviamente, e mando isso para o arquiteto. Aí o arquiteto vai analisar, aí nós sentamos e conversamos novamente. Olha, isso que você está querendo pode ser feito dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. Se for feito com a opção 1, as consequências na estrutura são essas. Opção 2, acontece isso. E do jeito que você quer, acontece tal coisa. Então, eu dou a ele essas opções. Então, veja, eu tiro de cima de mim essa responsabilidade de fazer a estrutura perfeita, né? Porque muitos talvez pensem que basta fazer um projeto arquitetônico e você tem que projetar uma estrutura e ponto final. Então, o que eu costumo fazer? Eu faço dessa maneira. Eu envolvo o arquiteto nessa... Eu trago ele para a responsabilidade dessas decisões. Que se ele disser para mim, não, eu não quero que você continue o pilar e você vai ter que nascer esse pilar em cima de uma viga de transição. Isso tem consequência. E essa consequência vai custar caro. Por quê? Porque nós vamos ter uma viga mais robusta, nós vamos ter um desequilíbrio total. Para poder manter o equilíbrio dessa estrutura, a gente vai ter que... alguns elementos vão ter que ser mais robustos. Aí eu não consigo esconder na alvenaria, que é o que ele quer, né? E isso gera uma... Eu explico tudo isso para ele. Tá certo? Então, ao invés de pôr o pilar aqui, vamos pôr o pilar lá, a gente muda isso, muda aquilo, sem grandes alterações arquitetônicas, e a gente consegue buscar uma solução comum, que seja favorável para o nosso projeto e que satisfaça também o arquiteto. Então, eu acho que é muito importante também a gente procurar cultivar melhor essa relação com os arquitetos, tá? Basicamente porque são eles que vão trazer projetos para nós. Então, se ele tem essa segurança, né, uma vez que a gente passa para ele todo esse respaldo técnico, dando a ele, mostrando para ele tecnicamente, e ele tem condições de avaliar isso tecnicamente, tá? Embora não seja a especialidade do arquiteto, dimensionamento estrutural, mas ele tem condições para entender. Ele tem minimamente ali conhecimentos técnicos que dão a ele condições de entender esse assunto. Então, eu faço dessa forma.
Tá? Eu faço a concepção, faço um pré-dimensionamento, tá? Mando para o arquiteto, ele analisa e me dá o retorno. A gente discute qualquer interferência que possa existir. Entendo. Resolveu? É isso que você quer? Beleza, ok. Dali para frente eu continuo. Isso, eu gasto mais tempo? Sim, eu gasto. Mas eu invisto um tempo para não ter que gastar depois em revisão. A pior coisa é você fechar o projeto, gerar todos os desenhos, detalhar tudo, Sim. mandar para o arquiteto e ele dizer para você, não é isso que eu quero. Aí você vai ter que fazer tudo de novo. Então, é uma prática que eu uso, né? Aí, até se você falar, você aconselharia fazer? Sim, eu aconselho, tá? Primeiro que eu acho que dá ao cliente uma segurança melhor, tecnicamente, e você, na verdade, você não só está ali também cativando o seu cliente, mas você também está garantindo que o seu trabalho depois não seja feito desnecessariamente. Você fala, mas eu vou mudar um pilar. Tá, ele muda uma viga ou um pilar na cobertura. Quando você recalcula todo o seu projeto, ou você muda seção e aumenta a armadura, o que acontece? E esse é um ponto desfavorável no uso de programas, tá? Se você muda um elemento estrutural, aumenta esse elemento estrutural, ou você elimina um elemento estrutural, ou você acrescenta um elemento estrutural, toda a tabela de armadura muda. Então, ainda que o dimensionamento da estrutura toda não mude, todas as tabelas de armadura do projeto mudaram. Então, todos os desenhos que você fez, você perdeu. Você vai ter que fazer tudo de novo, vai ter que detalhar tudo de novo. Sim. Porque se você inserir só aquele elemento no seu projeto já feito, não vai bater a tabela de aço. Você vai ter conflito lá. Então, isso também é uma coisa que eu acabei depois percebendo isso há muito tempo atrás. Tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, são experiências e vivências que eu fui aprendendo ao longo desses 20 anos aí de projeto, tá? Então, são coisas que eu fui aprendendo na raça. Muitas delas, obviamente, eu aprendi passando pela experiência, né? Pouquíssimas coisas tive alguém que me dissesse. Até porque, nesse ramo, muita gente não quer falar o que faz, né? Então, eles preferem esconder o jogo. Mas eu não tenho problema com isso, não. Tá certo, pessoal? Então, Daniel, né, que tá falando? Não, é Domingos. Domingos, perdão, desculpa. Então é isso, Domingos. Então é uma prática que eu utilizo, eu recomendo, não é uma regra, tá? Mas eu garanto para vocês uma coisa: além de estreitar, né, e melhorar o relacionamento com o seu cliente, você ganha depois em tempo de revisão, de ter que ficar refazendo o projeto. Aí você manda o projeto todo, acho que essa é a pior parte, você manda todo o projeto achando que você vai receber. Aí ele pega, muda seu projeto inteiro porque não é o que ele quer. Aí você tem que gastar mais tempo fazendo tudo de novo e aí você vai demorar mais tempo para receber. Não é isso? Exatamente. Então, é preferível investir um pouco mais de tempo no início, na parte de concepção. Então, perceba, pessoal, que a concepção estrutural ela é muito importante, tá? Ela reflete, né, as decisões que a gente toma durante a concepção estrutural, ela vai refletir no projeto todo. Ela vai refletir até no desempenho do nosso trabalho, de ser melhor ou pior. Melhor ou pior no sentido dele ser melhor recebido pelo cliente ou pior recebido pelo cliente, né? E óbvio que o nosso objetivo é sempre que o cliente receba o nosso trabalho da melhor maneira possível. Tá? Então, quando a gente traz o cliente para ele e compartilha com ele essa responsabilidade de certas tomadas de decisão na concepção estrutural, isso primeiro te dá um respaldo, porque depois se ele mudar,
de opinião, aí sim é uma revisão onde você pode até cobrar um adicional por isso, porque foi compartilhado, foi decidido conjuntamente, e aí você desenvolveu o seu projeto, certo? Então, acho que isso é uma questão também bastante importante. E veja, tudo isso em volta da concepção estrutural, né? Então, só finalizando essa resposta da sua pergunta, as decisões que a gente toma na concepção estrutural refletem até no resultado do nosso trabalho. E no tempo que a gente vai ter de trabalho, se vai mais tempo ou menos tempo. Então, perceba que quanto melhor, mais critério a gente utilizar, quanto mais nós focarmos, investir um tempo na concepção, mais rápido, é o contrário, mais rápido a gente finaliza o projeto, nós entregamos esse projeto e deixamos o cliente satisfeito. Porque se eu faço uma concepção, às vezes só para atender um prazo, né, e entrego o projeto visando atender prazo, e depois ele volta para eu revisar ele inteiro, esse prazo dobrou, triplicou. Né? E aí a gente fica com o cliente na nossa cola cobrando a entrega de um projeto, que já deveria ter sido concluído. Tudo bem? Perfeito. Respondi a sua pergunta? Claro, então compensa gastar um tempo com essa reunião prévia aí na parte da concepção do projeto. Né? Sem dúvida. Faço isso com os meus clientes, vou até eles, faço... agora não, mas a gente tem feito até reuniões como essa aqui, que nós estamos fazendo hoje da aula, né? Mas a gente faz reuniões virtuais discutindo o projeto. Né? Tomando decisões compartilhadas, justamente para que isso depois não reflita no meu trabalho. Às vezes eu gasto 20 dias num projeto, né, desenvolvendo, detalhando, concebendo, fazendo todo o processo, e eu entrego o projeto e depois ele volta. Isso é terrível. Isso é terrível. Ok, pessoal? Então vamos em frente. Bom, batendo novamente na questão da tecla, né, da questão da concepção estrutural dos elementos mais básicos nos seus comportamentos primários, né? Então, as lajes, sempre apoiadas em vigas, mas ela pode também ter alguma borda livre, né? Ou pode ter uma borda apoiada, não necessariamente só apoiada, tá? Mas, basicamente, constituindo pisos, tá certo? Recebendo, obviamente, o carregamento transferido por todos esses pisos, mas também elas são utilizadas na constituição das coberturas, né? Em alguns casos, apesar que aqui no Brasil, geralmente, a gente utiliza a laje de cobertura, tá? Depois o telhado. Então, cada laje, ela vai ter uma contribuição de cargas diferente, cada um, né? Embora sejam lajes, às vezes são projeções de um pavimento para cobertura, mas os carregamentos são diferentes, certo? Em alguns casos, você vai ter apoio de reservatórios de água, como caixa d'água, e aí o seu carregamento vai ser muito maior. No caso de lajes, onde possuem, no caso de pisos, né? Estou falando aqui de residências, você pode ter um banheiro onde tenha, por exemplo, uma banheira. Uma banheira é um reservatório de água. Então, você precisa prever o carregamento daquela banheira quando ela está cheia com uma pessoa lá dentro. Tá? Então, é importante fazer essa análise também, no ponto em que ela foi projetada pelo arquiteto. Tá? Tem esse grande detalhe. Às vezes, aquela disposição que os arquitetos fazem de mobiliário, elas são importantes. A maioria não representa nenhum problema, a sobrecarga de utilização é suficiente para poder englobar todos os elementos imobiliários dentro de uma casa. Agora, alguns deles não, né? Por exemplo, uma banheira. E, obviamente, existem banheiras de várias dimensões, tá certo?
Então, tem que também, nesse caso, é importante até ter uma conversa com o arquiteto, ó, essa banheira, ela vai ficar nessa posição? Sim, vai ficar nessa posição. Então, ali você já sabe que vai ter furo nas lajes, geralmente não são lajes muito pequenas, são lajes grandes, né? Banheiros com banheira geralmente são lajes grandes. Então, você tem uma sobrecarga maior naquele ponto, então precisa também ser considerado isso, tá? Bom, no caso das vigas, né? Nós já vimos isso na aula de hoje. No seu comportamento primário, sempre trabalhando a flexão normal, sempre biapoiada nos pilares. Agora, tem uma grande questão, né? Nos projetos atuais, tem-se aqui uma tendência de que embutir essas vigas nas paredes, tá certo? Isso provoca o quê? Que a dimensão, né, a largura dessa viga, ou seja, o BW dessa viga, seja pequeno, menor, na verdade, do que a parede, né? Para que você possa passar o revestimento depois. Tá? Então, você acaba tendo elementos mais altos, com altura maior, com uma densidade de armadura, às vezes, um pouco maior. Quanto maior a altura da viga, por exemplo, de 60 centímetros para cima, você já começa a ter armaduras de pele, né? Vulgarmente chamada armadura de costela. Então, ou seja, essas decisões, elas vão gerando consequências no seu dimensionamento. Ah, por que essa viga tem armadura de pele? Bom, porque a altura dela teve que, né? Eu tive que projetar uma altura suficiente por conta do vão, e uma vez que a largura é limitada, eu só posso subir a altura dela, né? Não tenho outra opção, tá? Basicamente, elas vão transferir todo o seu carregamento para os pilares. Douglas. Oi. Eu não estou te vendo as telas, estou vendo só a sua tela. Eu não estou vendo a tela de apresentação. Está acontecendo isso com as outras pessoas? Não, acho que estava compartilhada. Não é isso? Eu tirei agora. Isso, eu estava vendo, ó. Estou vendo o slide de concepção estrutural. Eu estou vendo. Voltou aí ou não? Agora voltou. Voltou agora. Para mim não estava aparecendo. Mas é só você que não estava vendo ou os outros estavam? Eu estava. O meu estava normal, assim. O meu estava ok. Então tá jóia. Bom, agora tá todo mundo vendo a tela, né? Ok. Então, né, basicamente, né, na grande maioria dos casos dentro de uma construção, falando de umas construções correntes, né, edifícios residenciais ou residências, os carregamentos vão ser transferidos para as vigas, ou pela reação de apoio das lajes, ou pelas paredes que estiverem apoiadas sobre elas, tá? E, obviamente, elas transferem tudo para os pilares. E, por sua vez, né, os pilares, no seu comportamento primário, sempre trabalhando a compressão. Mas, obviamente, lembrando que ele pode estar sujeito a outros esforços, né? Uma flexocompressão normal, uma flexocompressão oblíqua, tá? Dependendo da sua posição na planta e dependendo das condições que ele tiver, for feita a sua concepção, tá? Então, basicamente, eles servem de apoio para as vigas e transferem todo esse carregamento para as fundações, ok? Então, veja, sempre tendo em mente o quê? Comportamento primário de cada um dos elementos, tá? A maneira com que as cargas caminham pela estrutura, tá certo? E um outro detalhe, né? Isso a gente vai ver também no curso de análise estrutural, mas eu vou dar uma pincelada aqui. Veja, quanto mais hiperestática a minha estrutura,
mais carga ela puxa para si. Você pode ter a mesma estrutura, um pórtico, 2 pilares e uma viga. Se você engastar, o comportamento é um. Se você fizer ela isostática, né, o pórtico isostático, biapoiado, basicamente, né, apoio fixo de um lado e livre do outro, ela tem um comportamento diferente. Então, veja, quanto mais hiperestática for a sua estrutura, mais carga ela puxa para si. Por quê? Isso é uma tendência natural, física. Quanto mais rígido for o elemento, mais carga ele puxa. Se ele puxa mais carga, consequentemente, o seu dimensionamento vai ser diferente do outro, que, por exemplo, pode ter uma situação não tão rígida. Então, perceba, às vezes a gente olha num projeto e vê lá 2 pilares similares, um diferente do outro. Um tem mais aço do que o outro, e você olha para o projeto, é quase simétrico. Mas como isso? Concepção estrutural. E como que eu faço isso? Observando como os outros elementos estão apoiados sobre esse pilar, como as lajes estão apoiadas sobre essas vigas. Então, a maneira que eu faço essa concepção reflete diretamente no dimensionamento. Então, se eu transformo a minha estrutura numa estrutura hiperestática, né, muito hiperestática, eu vou ter um dimensionamento muito mais pesado do que se eu tivesse uma estrutura isostática. Tá claro, pessoal? Né? Tudo bem? Entendi. Então, vamos em frente, né? Então, vamos lá. Algumas diretrizes gerais, basicamente, da concepção estrutural, tá? Então, o que essas diretrizes gerais, elas querem dizer, né? Quando a gente fala em atender às condições estéticas definidas no projeto arquitetônico, tá? Ou seja, de maneira geral, né, nas edificações correntes ou nas construções correntes, toda a estrutura ela é revestida, tá? Ou seja, o objetivo quase sempre é o quê? Embutir, esconder toda a estrutura nas alvenarias. Isso tem uma consequência, né, que nós já comentamos, ou seja, que esses elementos vão ter que ter uma relação de largura da seção transversal menor do que a parede. Isso também gera uma consequência, eu vou ter uma altura da seção transversal maior, né, vou ter mais aço, vou ter uma série de outras consequências, tá certo? A questão também, por exemplo, do posicionamento dos elementos estruturais na estrutura, né, dessa construção, ele pode ser feito com base no seu comportamento primário, né? Nós já falamos isso e vamos frisar ainda mais. Ou seja, uma vez que as lajes, né, elas são posicionadas nos pisos dos compartimentos, com o objetivo de transferir a carga daquele ambiente para as vigas, né, que recebem as lajes, né, ou seja, que servem de apoio para essas lajes. Essas vigas, elas também são utilizadas para transferir a reação de apoio das lajes com o peso das alvenarias para os pilares, ou os seus apoios, tá? Não necessariamente pilares, pode estar apoiado até em outra viga, eventualmente, tá? Agora, vencendo o quê? Os vãos. O objetivo das vigas é transferir esse carregamento vencendo um determinado vão naquele projeto, tá? E aí, consequentemente, descarregando essa carga nos pilares, tá? Opa, girei errado aqui. Uma outra diretriz também importante é procurar fazer a concepção para que a transferência de carga seja a mais direta possível. Tá? O que é mais direta possível? É como o Domingos falou ali. Às vezes existem situações de projeto que a gente não consegue fazer essa transferência direta. Ou seja, a gente acaba tendo um apoio indireto, né? Ou seja, a utilização de apoio de vigas importantes sobre outras vigas. Essa é uma situação. Ou apoio de pilares sobre vigas, ou seja, as vigas de transição. Então, são duas situações que, na medida do possível, você deve evitar, porque isso vai gerar,
obviamente, isso tem uma consequência, tem um preço para isso. Não consigo dar continuidade no pilar, preciso nascer esse pilar no próximo pavimento, em cima de uma viga. Isso tem um preço, tá? Essa viga de transição, ela vai ser uma viga muito mais robusta do que as demais, do que se fosse uma viga simplesmente apoiada, recebendo só carregamento da alvenaria ou da laje, tá? Porque, obviamente, esse pilar que deve ir até o próximo pavimento, que seja, por exemplo, uma cobertura, ele vai trazer, ele vai transmitir o carregamento da cobertura para essa viga, ao invés de transmitir para o pilar do pavimento inferior. Agora, se esse pilar estiver posicionado numa região onde você tem um reservatório de água, onde as cargas são mais elevadas, imagina que todo esse carregamento vai chegar primeiro até essa viga, para depois ir para o pilar do pavimento inferior. Então, é uma situação que deve ser evitada na medida do possível, né? E é bom que se entenda bem isso, até para, se houver necessidade de conversar lá com o seu cliente, com o arquiteto, explicar para ele o porquê e quais são as consequências de usar aquela solução. Olha, isso aqui pode ser feito? Pode ser feito. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, né? Já me perguntaram uma vez, engenharia de estruturas dá para resolver tudo? Dá. Se você tiver dinheiro para resolver qualquer solução, dá. A grande questão é que as pessoas elas querem economia. Então, um outro argumento que também pode ser usado para até justificar uma alteração, uma possível alteração em projeto, é dizer para o cliente, olha, isso aqui, nessa solução, vai gerar um custo adicional, porque essa carga vai transferir para essa viga vai ser muito mais robusta, para depois transferir para aquele pilar, isso tem uma consequência e tal. Talvez seja uma forma de você conseguir argumentar com o seu cliente e propor para ele que faça uma alteração, né? Então, é aquilo que eu comentei no domingo, né? Então, assim, a questão técnica, né, a forma que você aborda esses assuntos com o seu cliente, elas podem sim serem favoráveis para você, tá? Mas para isso a gente precisa entender como é que tudo isso funciona, para aí sim poder chegar para o cliente e levar essa solicitação. Tá certo? Tá claro, pessoal? Tudo certo. Tá. A outra situação é, por exemplo, você apoiar vigas importantes, né? Vigas importantes são vigas que têm um carregamento mais elevado, seja alvenaria com pisos mais elevados, ou até mesmo vigas que transfiram cargas maiores, né? Se você puder evitar e transferir isso diretamente para um pilar, ótimo. Mas, se não for possível e você tiver que apoiar sobre uma outra viga, né, procure fazer a concepção mais otimizada possível. Obviamente, isso, se o projeto não te oferece nenhum respaldo para que você tenha uma solução diferente, então que você procure otimizar. Às vezes isso não é possível, e aí você vai ter que usar aquela solução que é realmente a mais, não é tão favorável, mas é a solução viável naquele caso. Tá? Outra questão também, né, é que esses elementos estruturais eles procurem ser o mais uniforme possível, tá? Sem muita variação na geometria. E quanto também a solicitação, porque se variar muito a geometria, por exemplo, de um pilar, de uma viga, tá? Isso dá uma distribuição de solicitações diferente. Isso vai dar um acúmulo de tensões em determinados pontos maior do que em outros, tá? Então, sempre que possível, manter esses elementos o mais uniformes possível com relação à sua geometria, né? A seção transversal dele, tá?
Bom, o que mais, né? Continuando aqui, tá? Sim. Mas o que exatamente, né, a gente pode considerar com relação a isso, né? O que a gente deve considerar também? Uma outra questão, por exemplo, dimensões contínuas da estrutura, né, em planta, elas devem, tá, a princípio, serem limitadas até 30 metros. Ou seja, se você tem uma estrutura de concreto, tá, e ela é uma estrutura grande em termos de comprimento, dimensões dessa construção, o ideal é você limitar, particionar ela com dimensões máximas até 30 metros. Tá? Por que isso? O objetivo disso é minimizar os efeitos da variação de temperatura ambiente, tá? E, consequentemente, da retração do concreto. Parece que não é nada, mas isso tem uma representatividade muito grande. Tá? Eu posso fazer uma estrutura de 60 metros sem junta de dilatação contínua? Posso, claro. Mas, obviamente, o aumento de tensões por conta da dilatação da estrutura vai ser tão grande que você vai ter uma estrutura muito robusta. Tá? Então, por isso que tem essa limitação, ela é uma orientação, ela não é necessariamente uma regra absoluta a ser seguida, tá? Recomenda-se que essas dimensões máximas de uma construção cheguem no máximo a 30 metros. E você vá dividindo ela, fazendo juntas de dilatação a cada 30 metros. Tá? Como eu falei, mas se o meu cliente quiser fazer inteiro, pode? Pode. Claro que isso tem um custo. Tá? Tudo que você toma de decisão na concepção estrutural reflete diretamente no custo, para mais ou para menos. Tá? Então, algo que pode não ser muito barato pode se tornar muito mais caro dependendo da solução que for adotada. Então, é importante, tá, que se observe isso. Tá? Então, ou seja, né, é desejável, como eu disse, essa limitação de 30 metros, ela não é exatamente uma regra que tenha que ser obedecida de maneira, né, contundente, mas ela é desejável, né, a utilização dessas juntas, certo? Né, de separação, decompondo a estrutura original em um conjunto de estruturas independentes, né? Esse objetivo é justamente minimizar o efeito da dilatação, tá? Aí isso também é um tópico que a gente vai, é um tema que a gente vai abordar no curso de dimensionamento de estruturas, né? Quais são, dimensionar qual é o efeito dessa dilatação térmica no concreto e o porquê que isso pode vir a ser um fator importante, o porquê limitar essa estrutura no máximo até 30 metros. Tá? Uma outra questão também, que a gente também não tem nenhum controle, ou seja, sobre as intempéries, né? Mas, por exemplo, o efeito de vento, que são ações que toda construção está sujeita, tá? Elas também vão acarretar o que, pessoal? Solicitações nos planos verticais da estrutura, nas paredes, tá? Ou seja, né, essas solicitações, elas são resistidas por quais elementos da sua estrutura? Pelos pórticos planos ortogonais entre si, tá certo? Os quais, o que eles devem basicamente apresentar? Uma resistência e rigidez adequada com relação ao que? Ao deslocamento, tá? Por isso que é importante a orientação criteriosa das seções transversais dos pilares. Então, quando a gente vai fazer a concepção, a gente precisa pensar, inclusive, nas cargas de vento. Em residências, isso é, obviamente, o efeito é muito menor, mas, por exemplo, num edifício de 10, 12 ou até mais de 10 andares, né, eu preciso levar em consideração o posicionamento dos pilares transversais a
regiões de incidência de vento para que ele ofereça resistência e rigidez suficiente. Isso, obviamente, isso vai refletir no quê? Na estabilidade global da sua estrutura, tá? Lembrando também o seguinte, né? Que sempre a estrutura tem aquela necessidade principal de apresentar o quê? Segurança adequada, tá certo? Com relação à estabilidade global. Tá? Então, eu tenho a estabilidade local de cada um dos elementos e tenho a estabilidade global, ou seja, de toda a construção. Tá? Então, ou seja, como que eu consigo essa estabilidade? Impondo, né, uma rigidez mínima, tá certo? Nas seções transversais desses pilares. E aonde é que eu faço isso? Na concepção. Mas como que eu faço isso? Como que eu sei que eu tenho que fazer isso? Analisando estruturalmente os efeitos das ações, né, dos carregamentos na minha estrutura. Tá certo? Ah, mas os programas, eles nem sempre trazem essa questão um módulo, e não tem mesmo, né, a menos que você dimensione alguns, já tem recurso de você ver no pórtico os diagramas, né? Mas se você tiver alguma dúvida com relação ao comportamento de um pórtico, como eles são pórticos ortogonais aos carregamentos, o que você pode fazer? Você pode usar outras ferramentas. Por exemplo, você pode usar o F-Tool, né? Não sei se todos conhecem o F-Tool, se já utilizaram, tá? A gente vai utilizar essa ferramenta aqui nessa disciplina, fazendo algumas demonstrações para vocês, simulações, justamente nessa questão. Você simula aquele pórtico, né, com aquelas dimensões que você está inicialmente fazendo a concepção, né, daquela estrutura, modela isso lá no F-Tool, e aí lá você consegue ver como é que ocorre o deslocamento, como é que ocorre as deformadas, como é que ocorre a distribuição dos esforços solicitantes internos em cada um dos elementos. E aí isso vai te balizando de uma melhor para você tomar uma decisão com relação à concepção daquele elemento estrutural ou daquele pórtico ou daquela parte da sua estrutura. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Tá claro? Alguma dúvida? Então, vamos em frente. Então, vamos lá. Bom, fizemos ali a nossa concepção estrutural, consideramos todas as questões iniciais de especificação, com relação aos materiais, cobrimento, fizemos toda aquela introdução de dados inicial da nossa estrutura, como que nós atendemos a essas questões normativas, tá certo? Definimos FCK, definimos o aço, tudo direitinho, né, os materiais. Fizemos ali a concepção, e aí, durante a concepção, eu preciso estabelecer uma dimensão mínima inicial, não significa que será a minha dimensão final, pode até ser, tá? Para cada um dos elementos, né, da minha estrutura. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre alguns critérios de pré-dimensionamento. Eles não são necessariamente métodos de cálculo dessas seções. A seção final, a gente só vai ter ela confirmada após o dimensionamento, tá? Mas a gente tem alguns critérios para se balizar, para poder ter um norte, para poder ter um dado de partida, tá certo? Então, primeiramente falando aqui de lajes, né? No caso de lajes maciças, tá certo? Usuais em edifícios, geralmente sujeitas a cargas distribuídas uniformes, tá? Então, tem uma determinada condição aqui, tá? Essas lajes, ou seja, a espessura da laje, ela pode ser estimada
tá? Aproximadamente 2,5% de X. Quem é X? Vocês lembram do laje? LX, LY. Quem é LX? Quem é o LY? LX é o menorvão? Isso mesmo, tá? Então, ou seja, a espessura da laje, ela pode ser estimada aproximadamente a 2,5% do menor vão, tá? Do LX, ok? Também a norma, ela fala lá no item, se eu não me engano, 13.2.4.1, né, que fala de lajes maciças. A norma, ela estabelece nesse item, tá, os limites ou as espessuras mínimas, né, alturas mínimas, em função do uso de cada tipo de laje. Então, por exemplo, se você tem uma laje, né, de forro, isso para laje maciça, ok? Uma laje de forro, então a espessura mínima que pode ser adotada é 7 centímetros. Você pode adotar essa altura inicialmente para efeito apenas de lançamento inicial da sua estrutura, mas essa altura ela vai ser definida no dimensionamento, tá? A altura final. Se for, por exemplo, uma laje de piso, desde que essa laje não esteja em balanço, tá? Então a altura mínima é 8 centímetros. Ah, mas e se essa laje estiver em balanço, né? Aí você tem que usar uma altura mínima de 10 centímetros, tá certo? E um outro exemplo, né? Por exemplo, para lajes sujeitas à passagem de veículos, 12 centímetros. Mas aqui, esse é um item que, na verdade, na norma, ele está dividido em duas partes, né? Em que sentido? Veículos com menos de 30 kN, né, com peso total menor que 30 kN, ou 3 toneladas, e veículos com um peso total maior que 30 kN, ou seja, 3 toneladas, tá? Esse caso aqui, para 12 centímetros, são para lajes que venham a suportar ou ter a passagem de veículos acima de 30 kN, tá certo? Se for abaixo de 30 kN, né, para veículos abaixo de 30 kN ou 3 toneladas, essas lajes elas podem ter uma espessura mínima de 10 centímetros. Tá? Sempre relembrando que a altura final ela é definida sempre após o dimensionamento. Ok? Certo? Então, por exemplo aqui, né? Se eu quiser saber qual que é o meu vão mínimo, né? Levando em conta que eu estou adotando, um pré-dimensionamento de 2,5% do LX, e se eu estiver calculando uma laje de forro, né? Qual que é o meu vão, qual que seria o meu LX, né? Se eu utilizar a altura mínima de 7 centímetros. Tá? Então, o X, ele tem que ser maior ou igual. Aqui a altura está em metros, tá? 0,07 metros, a altura da laje, dividido por 2,5%, que é 0,025. Aqui eu obtenho o meu LX mínimo, tá certo? Esse seria o meu vão mínimo para essa laje nessa altura. Ah, mas e se o vão for menor, por exemplo, nesse caso, se o vão for menor que 2,80, eu posso fazer uma laje menor que 7? Não, eu não posso. Por que que eu não posso? Porque a norma, ela define que essa altura da laje, ela tem que ser no mínimo 7 centímetros. Então, se você tem uma laje de 2 metros de vão LX, ela vai ter 7 centímetros. Então, a partir de 2,80, eu posso utilizar 7 centímetros, e aí, dependendo do carregamento, com base no dimensionamento, eu tenho minha altura final, que pode ser mantido 7 ou não. Eu posso ter que utilizar uma altura maior. Tudo bem? Então, continuando, tá? Uma outra situação também que pode ocorrer, né, na concepção aí de lajes, tá? Eu posso ter lajes que elas podem estar
apoiadas normalmente sobre as vigas, ou elas podem estar apoiadas no nível mais baixo do topo da viga, ou seja, elas podem estar rebaixadas, né? E aí pode ter tanto a opção, né, para o emprego também de um forro falso ou de uma laje normal. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, dessa figura, nós temos aqui uma laje rebaixada nesse ponto e aqui uma laje normal apoiada sobre as vigas. A laje rebaixada, obrigatoriamente, ela está engastada na viga, né? Ou não? Não é obrigatório. Até porque ela não está engastada na viga. Por que ela não está engastada na viga? Aí a gente tem que voltar lá para os conceitos da laje, tá? Quando que eu considero que a laje está engastada ou ela está apoiada? Vamos ver aqui embaixo, por exemplo. Vocês conseguem enxergar o meu cursor? Sim, consigo. Ah, tá. Então, eu estou circulando essa viga aqui embaixo, a viga V3, tá? A viga V3, ela tem aqui, esse desenho aqui é o perfil, é um corte da viga com as lajes. Laje L3 e aqui para baixo tem uma outra laje, a gente não tem o número dela. Então, essa laje aqui, nesse lado aqui é o lado LX da laje L3 e aqui é o lado LY, tá? No lado LX, eu posso considerar ela engastada, porque existe uma continuidade. Nesse ponto aqui, ela não é engastada, ela é apoiada, a laje L3 é apoiada e a laje L2 também é apoiada nas vigas. Então, eu só vou considerar o engaste entre lajes se houver, isso para lajes maciças, se houver essa continuidade. Sim, entendi. Vamos ver aqui, por exemplo, no outro exemplo. Tá? Eu posso ter a laje maciça normal, passando direto, e aí eu utilizo um forro. Tá? Isso é muito comum em edifício, onde ninguém usa fazer, por exemplo, nos banheiros, um rebaixo da laje. Na verdade, eles fazem as lajes normais, todas elas niveladas, e no pavimento inferior tem um forro, escondendo as tubulações. Não é isso? Então, veja, nesse caso aqui, ó, essa laje está engastada. Essa laje está engastada. Essa laje está engastada. E aqui nas bordas, obviamente, elas estão só apoiadas. Ou, né, como também podem ser chamadas, esses apoios das lajes também chamados de charneiras, né? Charneiras nada mais são do que como se fosse uma dobradiça, né? Ela permite rotação, né? Tá claro, pessoal? Sim, entendi. Claro. Tá. Professor. Então, antes da gente entrar em vigas, já são 10 para o meio-dia, eu vou Ô, professor, suspender aqui a gravação. cortou o áudio